Boa noite a todos, meus queridos irmãos do Centro Espírita Caminho de Luz. Que a paz do Cristo esteja em cada um de nós, que a espiritualidade guardiã dessa casa, que sempre nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, possa nos envolver nessa noite e sustentar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas reflexões. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre uma das leis divinas mais desafiadoras, mais profundas, mais complexas, mas ao mesmo tempo mais libertadora que existe: a lei do perdão. E quando eu falo para vocês libertadora, não é força de expressão. Se nós realmente vivenciarmos, entendermos essa lei, nós somos capazes de libertar as nossas almas, de amarras invisíveis que nos prendem à dor, ao sofrimento e à repetição de histórias dolorosas do passado. Então, o título é Mecanismo do Perdão. Todo embasamento foi do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai, para que Deus vos perdoe. Bom, antes de eu entrar no perdão em si, eu queria dar um contexto histórico para vocês sobre a necessidade, de onde vem a necessidade do perdão. A humanidade, ela traz uma herança muito complicada. A nossa origem como espécie humana, ela se deu em ambientes extremamente hostis. Nós vivíamos disputando território, alimento, lutando contra predadores, lutando para resguardar o nosso grupo. Então, os nossos ancestrais, eles eram violentos, agressivos, impulsivos e reativos. E a gente consegue ver isso nos grandes antropóides, como os chimpanzés, que são os nossos parentes evolutivos mais próximos. Ali a gente vê a disputa de território, a disputa por poder, a dominação do macho alfa, a agressividade. Então, todos esses comportamentos, eles deixaram marcas profundas em nós, até os dias de hoje. É por isso que temos tanta dificuldade em lidar com desafios, com frustrações e com aqueles que nos contrariam. Mas havia um detalhe muito importante a respeito dos nossos ancestrais. Apesar de serem violentos e agressivos, eles não tinham inteligência suficiente para serem maus de verdade. A violência, a agressividade, ela estava ligada à conservação da vida. Era um instinto de conservação. Isso muda, segundo a visão espírita, quando ocorre a migração de espíritos de outros planetas aqui para a Terra. Esses espíritos, eles eram extremamente inteligentes, mas moralmente muito atrasados. Então eles nos ajudam a desenvolver o conhecimento, a estruturar a nossa sociedade, mas introduzem a violência consciente.
o autoritarismo, a dominação pelo poder. E assim a gente passa a ter guerra, massacre, tortura, crueldade deliberada. A violência, a agressividade não é mais instintiva. Ela é escolha. Ela passa a ser uma escolha moral equivocada. Bom, toda violência gera consequência. Sempre que escolhemos ser violentos e machucar alguém, nós despertamos sentimentos de ódio, mágoa, rancor no outro. E aqui nós temos um ponto-chave da lei espiritual. Se nós temos violência de um lado, mágoa, ódio do outro, essas almas, elas vão criar vínculos espirituais. E esses vínculos, muito provavelmente, farão com que elas se reencontrem no futuro. Por quê? Justiça divina, lei de causa e efeito. Sempre que eu escolho fazer o mal, automaticamente eu estou inscrito na lei de causa e efeito. E de alguma forma, em algum momento, eu vou ter que reparar esse mal. Bom, eu acho importante a gente diferenciar esses sentimentos, o ódio e a mágoa. O ódio, ele não é o oposto do amor. O ódio é a ausência de amor. Então não existem pessoas cheias de ódio. Existem pessoas vazias de amor. Assim como a escuridão por si só não existe, ela é apenas a ausência da luz, o mesmo se dá com ódio. Assim que o amor aparece, o ódio automaticamente desaparece. A mágoa ela é diferente. Nós só sentimos mágoa de pessoas que amamos. E a origem desse sentimento é de expectativas que criamos em relação ao outro. Nós esperamos que o outro faça algo por mim ou que tenha um determinado comportamento e ele não faz. O que acontece? Nos frustramos. E essa frustração, ela vai adoecendo o meu amor pelo outro. Então nós não nos magoamos com as pessoas. Nós nos magoamos com a imagem, com a expectativa que criamos delas. E quando elas não correspondem, a gente se frustra e o nosso amor vai adoecendo. Eu acho importante também que a gente entenda que esses sentimentos eles podem ter magnitudes diferentes. Acho que podemos falar que existem mágoas e ódios pequenos, como, por exemplo, um conflito no trabalho, a briga com um vizinho, uma discussão familiar. Tudo isso é possível que a gente consiga perdoar na mesma existência, com compreensão, com diálogo, com amadurecimento. Mas existem também dores profundas, violências extremas, histórias que ultrapassam a nossa capacidade emocional de perdoar imediatamente. Por exemplo, uma traição inesperada de alguém que eu amo muito. Isso é uma dor profunda, muito difícil de ser superada. Ou então, indo além, a perda
prematura de um filho assassinado. Será que nós conseguimos, em uma existência, perdoar o assassino do nosso filho? E nesses casos que a gente não consegue perdoar em uma só existência, qual que é a solução? Nesses casos, meus irmãos, a misericórdia divina, ela se manifesta pela reencarnação. E a reencarnação, ela tem um atributo muito importante, que é o esquecimento do passado. E esse esquecimento é uma bênção e não uma punição, como alguns pensam. Porque somente através do esquecimento é que conseguimos criar novas histórias, novas memórias, novos olhares sobre aquela pessoa que me machucou tanto. E ir esvaziando lentamente todo sentimento negativo que eu venha a ter por essa pessoa. Mas por quê? Por que Deus nos aproxima dos nossos algozes, das pessoas que nos machucam tanto? Não é crueldade. É porque, como ensina a questão 614 do Livro dos Espíritos, o homem só é feliz quando ama. Somente amando o próximo, amigo ou inimigo, é que conseguimos nos sintonizar com a lei de Deus, a lei natural, a lei de amor. Então ele nos aproxima porque ele quer que sejamos felizes. Bom, nesse slide eu trouxe para vocês, ilustrado na forma de um fluxograma, o mecanismo do perdão. Esse é o processo que a misericórdia divina se utiliza para nos ajudar na nossa evolução espiritual e moral, nos auxiliando a perdoar, amar e nos alinhar à lei de Deus para que sejamos felizes. Então vamos entender esse fluxograma? Então eu machuco alguém, essa pessoa desenvolve sentimentos de ódio e mágoa por mim, ocorre o conflito, eu crio o vínculo. A vida passa, eu desencarno, e aí a pergunta vem: eu consegui perdoar aquela pessoa que me machucou? Eu consegui transformar aqueles sentimentos ruins em amor? Sim. Ótimo. Esse vínculo está desfeito. Você está alinhado à lei de Deus, à lei de amor, está livre, está liberto para encontrar a felicidade. Agora, se a resposta for não, o vínculo vai se manter. Você vai estar preso àquela pessoa até que você consiga modificar os seus sentimentos. Então, eu tenho novas histórias, novas memórias, para que a antipatia ela se torne simpatia. A simpatia ela se torne afeto. E o afeto se torne amor. E quando o amor surge, nós desfazemos esse vínculo negativo e nos alinhamos à lei de Deus. E estamos libertos, livres para ser felizes.
Então, quais são as conclusões inevitáveis que nós tiramos quando a gente observa esse fluxograma, esse mecanismo? A primeira delas é que só existe um caminho para a felicidade. É o perdão, é o amor ao próximo. A segunda é que, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos perdoar os nossos desafetos. Porque é da lei de Deus a nossa evolução. O que o nosso livre-arbítrio decide, o que nós escolhemos, é quanto tempo eu vou sofrer até sair desse loop de reencontros difíceis de sofrimento e desfazer esse vínculo para que eu possa ser feliz. É isso que nós escolhemos. Bom, eu queria também trazer um pouco para vocês sobre a evolução do perdão. A gente sabe que a humanidade está sempre evoluindo, em passinhos de formiga. Então, quem primeiro trouxe alguma ideia ou alguma base do perdão foi Moisés, quando ele introduziu na lei mosaica a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Pode não parecer, mas isso foi um grande avanço para a humanidade daquela época que matava por qualquer coisa. Não havia limite para vingança nem para violência. Então o que acontecia? Eu ia lá e dava um tapa em alguém. A pessoa voltava e me matava. A minha família se revoltava com isso, matava o cara e matava a família inteira dele. Ou seja, não existia um freio, não existia um limite para violência e para vingança. E quando ele introduz a lei de talião, esse tapa, o que dá direito ao outro? Um outro tapa. Você levou um tapa, então você vai lá e dá um tapa nele e acabou. Vida que segue, cada um segue o seu caminho. Então, foi um avanço muito grande a lei de talião. E depois vem Jesus, com os seus ensinamentos revolucionários, assustadores para alguns, muito difíceis de compreender até os dias de hoje. Entre os muitos ensinamentos que Jesus nos trouxe, ele nos trouxe a lei do perdão, que, como eu disse no início, é bastante complexa e desafiadora na prática. Mas na sua teoria, ela é extremamente simples. O que Jesus nos diz na lei do perdão? Sede misericordiosos com os vossos inimigos. O que é ser misericordioso? É esquecer, é perdoar todas as faltas. Todas. De forma irrestrita e incondicional. Então Jesus nos diz, perdoa para ser perdoado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia.
E um dos apóstolos pergunta: Senhor, quantas vezes terei que perdoar o meu irmão? 7? O que ele responde? Perdoa 70 vezes 7. Perdoa sempre. A misericórdia não tem limites. Ainda dentro desse contexto, ele nos diz: se alguém te der um tapa na face, no rosto, oferece a outra face. O que ele quer dizer com isso? Não dê o troco. Desarme o ódio, a violência. Perdoa, esquece, se liberte. E por fim, ama os seus inimigos. Aqui ele não quer dizer o amor no sentido do sentimento, mas sim no sentido de ser misericordioso com o seu inimigo, de perdoá-lo sempre, de esquecer as faltas, de não guardar rancor, mágoa, ressentimento por eles, de devolver com o bem o mal que te fizeram. E com isso, meus irmãos, ele nos traz a solução definitiva para todos os conflitos entre pessoas. Todos os problemas de relacionamento. Alguém te feriu? Perdoa. Esqueça. Seja livre. Vá ser feliz. Além disso, ele nos traz ainda 3 níveis de perdão, ou 3 formas que podemos exercer esse amor aos nossos inimigos. Primeiro, fazei o bem aos que vos aborrecem. Ou seja, não dá o troco. Desarma o ódio já no início. Retribui com o bem o mal que te fizeram. Depois, bendizei os que vos maldizem. É a mesma coisa. Falou mal de mim? Eu vou lá e falo bem dele. Todos nós temos defeitos e qualidades. Por que não focar nas qualidades? E por fim, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Gente, a oração por pessoas, orar por pessoas que nos fazem mal, que nos machucaram, é um exercício muito difícil. Quem já tentou sabe que é complicado conseguir manter elevados pensamentos e essa prece todos os dias. Mas a oração pelos nossos inimigos, ela é um exercício profundo de libertação interior. E ela não vai mudar o outro imediatamente. Ela vai mudar nós. Ela vai transformar aqueles sentimentos negativos que guardamos do outro. Bom, vamos entender melhor essa criação de vínculos. Então, nós temos a seguinte situação. A machuca B. B tem 2 escolhas. Primeiro, B não perdoa. B fica com ódio e mágoa de A. O que vai acontecer?
vai se estabelecer o vínculo. Eles vão ter que se reencontrar até transformar esses sentimentos em amor e se alinharem à lei de Deus. Qual é a segunda? É o B, perdoar. Ele não ficar nem com ódio, nem com mágoa. O que acontece? Não existe vínculo. Ele está livre para ser feliz. Ele já está alinhado à lei de Deus. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que o Espiritismo nos ensina, que é muito importante. Quando B perdoa A, o que acontece com A? A fica de boa, tá tudo bem, não vai acontecer nada com ele. Tem muita gente que pensa, né? Eu vou perdoar ele e ele vai ficar numa boa, não vai acontecer nada. Não é assim, meus irmãos. Nada, nem mesmo o seu perdão, retira a responsabilidade do mal que A fez. Quando ele escolheu fazer o mal, automaticamente ele se inscreveu na lei de causa e efeito e vai reparar esse mal. E como nos diz André Luiz no livro Ação e Reação, a dívida, ela não é entre pessoas. Ela não é de A para com B. A dívida é com a lei divina. É com nós, com a nossa consciência. Então, vamos tentar deixar mais claro isso através de um exemplo, né? Utilizando Jesus, o nosso mestre, na sua passagem aqui na Terra. Jesus sofreu todo tipo de violência, foi traído, foi machucado de todas as formas, mas não estabeleceu vínculo com nenhum de seus algozes. Quando ele diz na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus perdoa os seus malfeitores, automaticamente ele se retira da história. Ele não cria vínculos, mas isso não tira a responsabilidade de nenhum deles. Todos, sem exceção, tiveram que responder perante a lei de causa e efeito. E a gente sabe da literatura espírita, como, por exemplo, Judas sofreu nas suas vidas, nas suas reencarnações posteriores, devido àquela traição. Mas não com Jesus. Jesus não precisou vir irmão dele, pai dele. Não, Jesus perdoou e se retirou dessa história. Se libertou desses vínculos. Mas todos pagaram pelo que fizeram. Então, que fique bem claro que quem perdoa se liberta. Quem não perdoa fica preso. Ainda vou dar para vocês 6 razões para perdoar. O adoecimento físico. Nós já sabemos que sempre que sentimos ódio, rancor, mágoa, tristeza, nós liberamos substâncias tóxicas para o nosso organismo físico. E isso causa o nosso adoecimento.
Isso já está comprovado pela ciência, pela medicina. Então, eu não preciso falar muito disso. O adoecimento emocional. Quem não perdoa não se permite viver, não se permite construir uma história. Vive amargurado, vive ressentido, vive infeliz e muito provavelmente vai desenvolver doenças emocionais, como a depressão. Terceiro, o adoecimento temporal. Quem não perdoa vive no passado, porque fica preso à lembrança daquele momento em que ele foi ferido. Aquilo que era para ser só um momento na sua vida passa a ocupar horas, dias, meses, anos, em alguns casos, até a vida inteira. A pessoa fica presa naquele momento. Então, ela não consegue viver o presente. Quinto, reencarnar com desafeto na sua família. Bom, a gente já sabe que a única forma disso não acontecer é perdoando. E eu acho que a gente pode imaginar o quanto deve ser difícil você receber alguém que te feriu, como seu filho, como seu irmão. Com certeza não é uma vida fácil. Com certeza nós vamos sofrer. E por fim, como último recurso da espiritualidade, reencarnar com desafetos na família dele. Já pensou? Você nascer num seio familiar que você não conhece ninguém, não tem nenhum vínculo pretérito afetivo. A única pessoa que você conhece ali é a pessoa que te machucou. Não vamos deixar chegar nesse ponto, né, gente? A profilaxia para tudo isso não acontecer é o perdão. Bom, agora caminhando para o final, eu espero que vocês tenham entendido o mecanismo do perdão e que tenha ficado muito claro que perdoar não é absolver. Perdoar não é concordar. Perdoar é libertar a si mesmo. Então, vamos utilizar esse ensinamento, esse instrumento maravilhoso que Jesus nos deixou para libertar as nossas almas. O perdão sincero. E sair de vínculos, de dor, e reencontrar a felicidade e a paz. Então, nos apropriemos dessa lição, libertemos os nossos corações para que possamos seguir mais leves. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Que Deus acompanhe todos nós e nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.